rezar para começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Bento e São Mauro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bem, hoje a gente vai dar continuidade às aulas relacionadas à Revolução Francesa, mas entrando num tema que é mais ligado à Igreja. A gente vai tratar, serão 2 aulas que a gente vai dar aqui, sobre a resistência dos católicos na Vendéia, numa região da França, é o oeste francês, onde o povo tomou em armas durante a Revolução Francesa para combater a Revolução Francesa, para poder defender o direito de ter a missa e de ter os sacramentos. A questão central aqui é a questão religiosa. Entrou também a questão política, como a gente vai ver, mas ela era secundária. O ponto principal era a questão da religião. Bom, a Revolução Francesa, ela suscitou diversas resistências. É um erro a gente achar que a Revolução Francesa foi algo que teve a concordância de todos. Muitas pessoas na França resistiram à Revolução Francesa. Houve resistência, por exemplo, em Lyon. Mas a reação que houve na região da Vendéia foi a reação mais importante. Por quê? Porque ela teve uma maior organização e uma maior duração, e o seu caráter era um caráter popular, né? e que visava defender a religião primeiramente e o rei. Como a gente tem que verificar antes de entrar propriamente na Guerra da Vendéia, estudar um pouco os antecedentes da Guerra da Vendéia. Essa região oeste francês foi a região onde São Luís Montfort, cerca de 100 anos antes da Revolução Francesa, pregou. Foi a região de apostolado de São Luís Montfort. E, de fato, muitos desses camponeses que tomaram em armas na Revolução Francesa, esses vendéanos, iam para as batalhas cantando hinos de São Luís Montfort. São Luís Montfort, ele costumava pegar músicas da época, músicas populares, e trocava a letra, colocava letras católicas. São músicas lindas, ele colocava letras profundas, algumas convidando o povo a se confessar, outras convidando o povo a ouvir o sermão do padre quando era missão, ele era missionário, outras incentivando o povo a fazer penitências. Há diversas músicas, muitas em honra de Nossa Senhora, e o povo então cantava essas canções de São Luís Montfort, né? Não dá aqui, a ideia não é tratar da vida de São Luís Montfort, infelizmente, isso aqui valeria uma aula só para tratar da vida dele, de tão espetacular que é. Mas para que a gente tenha rápidas pinceladas sobre a vida de São Luís Montfort, ele nasceu em 1673, num lugar chamado Montfort-la-Canne, na Bretanha. A Bretanha fica ao norte da Vendéia. E desde muito pequeno, desde os 5 anos de idade, São Luís Montfort demonstrava ter bastante virtude, bastante propensão para as coisas de Deus, né? No dia do crisma dele, ele elegeu Nossa Senhora como sendo a segunda mãe dele, e ele vai ser um santo que vai ter essa característica, a devoção a Nossa Senhora. Ele comenta no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que é um livro espetacular, que eu recomendo a todos que leiam, e aqueles que já leram, que releiam. É um livro curto, mas que vale muito a pena ler diversas vezes. E ele comenta que todas as obras que já foram escritas sobre Nossa Senhora, ele leu. Ele conhecia tudo sobre o tema. É uma pessoa, de fato, de muita inteligência, embora, apesar da vida simples que ele vivia, para vocês terem uma ideia, quando ele foi para o seminário, ele foi estudar em Paris, em Saint-Sulpice. Ele foi a pé. E para ele poder ter os mantimentos necessários para a viagem, a mãe dele foi de porta em porta nos vizinhos para pedir esmola. Alguns davam
um pouco de comida, um pouco de pão, alguma roupa, etc., para que ele pudesse se manter no seminário. Assim que ele deixou a cidade, que ele chegou na estrada, numa distância, que ele não via mais a cidade dele, ele doou tudo aos pobres, ficou sem nada e foi a Paris mendigando o pão de cada dia. Ele era um homem espetacular, que tinha uma fé, sofreu horrores, ele pensou em ser missionário em outros países, ele foi falar com o Papa disse para ele que não, que ele devia ser missionário na França. Então ele percorria na França, ele nunca teve uma paróquia, ele percorria as diversas regiões pregando, convertia a gente aos montes, fazia penitências, e sempre ele construía ao final das missões. A missão sempre tem um determinado prazo, né? Quando acaba, os padres vão para outro lugar pregar a missão em outro lugar. Ele sempre construía um calvário para que fosse mantido como recordação daquela missão. Então, fazer um calvário com a cruz de Cristo, dos dois ladrões, Nossa Senhora, São João, etc. Então, sempre havia naquela região uma porção de calvários. Certa vez, vocês verem de qual espírito ele era, né? Ele construiu no final. Todo o povo ajudou, tinha todo mundo ajudar, construiu um calvário enorme. Deu um trabalho, levou um tempão para construir. O povo todo estava animado, etc. Quando terminou, estava na véspera de inaugurar o calvário, chegou um emissário do rei, acho que era Luís XIV, dizendo que o rei ordenara que aquele calvário fosse demolido. Não era para ter aquele calvário. Ele então reuniu todo o povo e começou dizendo o seguinte: Deus não quer este calvário. Quer dizer, uma coisa de um desapego, né? Deus não quer este calvário. E aí convenceu todo o povo a demolir tudo, porque aquela era a vontade de Deus. E ele não tinha apego ao calvário. Se Deus não queria, ele também não queria. Então era uma pessoa espetacular. Vale muito a pena. Tem uma biografia dele na língua portuguesa, do Lecron. Vale muito a pena a gente ler a vida de São Luís Montfort, que é espetacular, né? Só para vocês terem uma ideia, uma vez ele foi pregar uma missão na terra dele, em Montfort. E ele então subiu no púlpito e ficou em silêncio, fitando o povo. Imagina a cena, hein? Todo o povo na igreja lotada, todo mundo em silêncio. E ele só pegou depois um crucifixo e mostrou para o povo. E foi esse o sermão dele. E todo o povo chorava, que era um homem de Deus, né? Então, as regiões por onde São Luís Montfort pregou, que é Rennes, Nantes, Angers, Poitiers, etc., ficaram as regiões mais católicas da França, onde o catolicismo ficou mais arraigado. Já falei para vocês dos cantos, né? São Luís Montfort também foi um ardoroso pregador da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ele nascera em 1673, como eu disse, 2 anos antes de Nossa Senhora aparecer para Santa Margarida Maria para ensinar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então ele propagou muito essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e ele morreu em 1716, morreu bem moço, tendo um pouco antes pronunciado algumas palavras, alguns versos de uma canção que ele havia composto, né, que dizia: vamos, meus amigos, vamos ao paraíso. Qualquer coisa que ganhemos neste lugar, o paraíso vale mais. Então morreu. E aquilo que São Luís Montfort havia pregado naquela região ficou profundamente marcado naquele povo, tá? Quase 100 anos depois, né, ele vai morrer no começo do 18, a Revolução Francesa no final do 18. Só para a gente recapitular alguns pontos breves da Revolução Francesa, que já estudamos aqui, não é o caso de voltar a esse tema, mas em novembro de 1789, a Assembleia Nacional confiscou todos os bens da igreja, todos os bens do clero, né? Os bens da igreja, como a gente tratou aqui, eles serviam de lastro para aquela moeda chamada assignat que a Revolução Francesa havia criado. Quando foi em fevereiro de 1790,
a Assembleia extinguiu todas as ordens religiosas e suspendeu os votos monásticos. Eles eram os deputados que cancelavam, suspendiam os votos. Quando foi em julho de 1790, foi promulgada a Constituição Civil do Clero. A Constituição Civil do Clero era um capítulo da Constituição Francesa, da Constituição da Revolução Francesa, e que tratava da situação da Igreja Católica na França. Então, era um capítulo da Constituição da nação que tratava da Igreja na França. Essa Constituição Civil do Clero foi promulgada pelo rei em agosto. O rei Luís XVI, como vimos, tinha más ideias e ele então assinou promulgando a Revolução Francesa, a Constituição Civil do Clero. Essa Constituição Civil do Clero nada mais era do que o projeto que tivera antes os galicanos e também os jansenistas para a Igreja na França. O galicanismo é uma heresia que dizia que a igreja na França devia ser uma igreja francesa, uma igreja galicana, independente de Roma, e que o clero francês não podia obedecer uma autoridade que estivesse fora da França, e que o Papa não era chefe da igreja na França. O Papa era simplesmente chefe da Igreja Universal. As questões que fossem questões universais, o Papa podia definir. As questões internas da França, não. Ora, foi exatamente isso que fez a Constituição Civil do Clero. Então, a Constituição Civil do Clero nada mais era do que a execução do plano galicano de democratizar a Igreja da França e de separá-la de Roma. Democratizar por quê? Porque o galicanismo defendia que o clero devia ser eleito. E os bispos, com a Constituição Civil do Clero, os padres e os bispos eram eleitos. Então, quem seria o pároco de tal igreja? O povo daquela região votava. E o povo não significava que eram só os católicos. Até o contrário, os católicos eram contra essa lei e não votavam. Então, quem ia votar? Iam votar os maçons, os judeus, os ateus, esses que iam votar para escolher quem era o pároco. O Papa Pio VI, que é o Papa da época da Revolução Francesa, condenou a Constituição Civil do Clero e condenou também os tais direitos do homem. Houve protestos, então, na França contra a Constituição Civil do Clero, mas nem tudo foi contestação. Houve parte do clero francês, bispos e padres, que apoiaram a Constituição Civil do Clero. Só que essa lei foi uma lei que de cara não pegou. Então depois foi feita uma lei obrigando todos os padres na França a jurar a Constituição Civil do Clero. E aqui virou um grande problema, porque a Constituição Civil do Clero também transformou todos os padres em funcionários públicos. A Constituição Civil do Clero eliminou todas as dioceses da França, destituiu todos os bispos e remodelou toda a divisão de dioceses francesas. As dioceses agora corresponderiam às divisões de departamentos do Estado. Então eles não levavam mais em conta as divisões históricas, as divisões que levavam em conta a geografia do lugar, os costumes. Agora a divisão é uma divisão política. E o número de departamentos era inferior ao número anterior de dioceses. Então ficou uma porção de bispos sem diocese. Essa divisão gerou todo um problema. O Estado, então, passou a tratar os padres como funcionários públicos. E depois veio a lei obrigando todo o clero francês a jurar fidelidade à Constituição Civil do Clero. Então, todo padre era obrigado a fazer um juramento aceitando aquela Constituição. O padre que não aceitasse era perseguido. Perseguido como? Perdia o emprego, era expulso da paróquia, era perseguido muitas vezes preso e morto, e muitos tinham que fugir para salvar a própria vida. Então os padres começaram a viver, os padres bons, aqueles que não juraram, porque houve padres que
infelizmente, capitularam. Eu já vou mostrar para vocês um mapa que mostra na França a divisão por região da França, onde houve mais clero traidor, onde houve menos clero traidor. Então os padres que não traíram e não fugiram viviam escondidos, colocavam roupas civis para não serem reconhecidos como padres e rezavam as missas escondidas, numa granja, numa fazenda, sempre num lugar escondido. Combinava-se com o povo onde seria a missa do próximo domingo, o povo aparecia lá, o padre rezava a missa e depois todo mundo ia embora. Se chegassem os soldados e pegassem eles na missa, eram todos mortos. Todos mortos. A religião foi duramente perseguida pela Revolução Francesa. Não havia liberdade alguma. Então todo o clero que era fiel ao Papa era perseguido. Todo o povo que era fiel à religião era perseguido. Se, por exemplo, um membro de uma família era pego com uma medalha de Nossa Senhora, que eles diziam que era superstição, toda a família era morta, em nome da liberdade. Então a Revolução Francesa foi uma revolução iníqua, criminosa. Então, esse juramento do clero, ele não foi... Vocês têm aqui o mapa, né? O mapa da França. Então aqui, quanto mais clara é a região, mais fiel foi o Papa, o povo. Quanto mais escuro, pior era o clero. Então vocês veem aqui a região oeste da França, aqui em cima, a Vendée, a Bretanha, a Normandia, foram regiões em que o povo, o clero, quase não aderiu à Constituição Civil do Clero. Não fez o juramento. Tá? Dessa região mais clara, o índice de padres chamados jurões foi muito baixo. As regiões mais escuras eram piores. Né? Nas congregações religiosas, normalmente as congregações femininas foram mais fiéis e não aceitaram a Constituição Civil do Clero. Nas congregações ricas, as capitulações, as traições eram maiores, claro. Né? Naquelas congregações mais pobres, eles eram mais leais. Na região da Vendée, a recusa em jurar a Constituição foi entre 80% e 100% do clero. Houve regiões em que ninguém jurou. Tá? Depois foi feita uma lei em 92, em junho de 92, a gente já estudou isso aqui, que era para expulsar todos os sacerdotes que haviam se negado a jurar. E aqui o rei, Luís XVI, já tinha mudado de posição, e então ele negou-se a aprovar tal lei. Né? Mas ainda assim houve uma perseguição enorme. Para vocês terem uma ideia, em Angers, 408 padres foram presos, ficaram uma semana praticamente jogados lá em cima de palha, a pão e água. Os padres que haviam então jurado a Constituição, eles eram nomeados para as paróquias. Então eles iam, porque o padre leal teve que fugir, a paróquia ficou vazia. Então tinha que nomear alguém para a paróquia. Nomeavam um padre traidor, padre juramentado. O padre chegava na igreja, o povo recebia ele da pior forma possível. Houve uma paróquia em que as crianças receberam o padre a pedradas. Houve uma outra em que o povo encheu de lama e de madeira a fechadura, o buraco da fechadura. O padre não tinha como... Tinha chave, mas não tinha como abrir a igreja. Numa outra igreja, o padre chegou, a igreja estava lotada. O padre ficou contentíssimo. Mal conseguia passar no meio do povo. Entrou para a sacristia para se paramentar. Na hora que subiu ao altar, que foi virar para o Dominus Vobiscum, ninguém. Todo o povo tinha pregado uma peça no padre. Não tinha ninguém para assistir a missa dele. Depois, numa paróquia, durante não sei quantos meses, houve apenas, acho que, um casamento. O povo não ia mais receber os sacramentos desses padres. Teve e não iam batizar também. Nasciam as crianças, eles não levavam para esses padres batizar. Levavam os padres bons para batizar escondido. Os padres traidores não. Então começaram a obrigar as mães a levar os filhos para batizar com os padres juramentados.
Então, numa dessas cerimônias, o padre perguntou para a mãe: o que pedes à igreja? Ela falou: nada. Desafiando o padre com raiva daqueles padres traidores. Numa outra paróquia, uma paróquia que tinha 4.000 pessoas, uma paróquia grande, o padre foi obrigado a ir embora porque ele simplesmente não conseguia de forma alguma fogo para sequer acender as velas. O povo sabotou de toda maneira. O povo não queria saber desses padres traidores. Para vocês terem uma ideia, olha o que eu vou ler aqui para vocês. Os padres bons, os padres fiéis, chegaram a escrever um catecismo para distribuir ao povo, chamava-se o Catecismo para os Tempos Atuais, dando orientação ao povo como eles deviam se comportar diante daquela situação. Olha que coisa tremenda. Era um catecismo, portanto ele era em perguntas e respostas. Então aqui, tinha uma parte do catecismo cujo o título era Como comportar-se com os padres juramentados. Os padres que haviam jurado na Constituição Civil do Clero. Então começava o fiel perguntando: olha isso aqui. Se não se tem outras missas, senão a dos intrusos, o que se deve fazer? Resposta: não se deve assistir, nem sequer em dia de Páscoa. E aí vem a pergunta de novo. Entretanto, a igreja manda ir à missa aos domingos e dias de festa. Resposta do sacerdote: sim, quando há missa, porém a destes é como se não fosse. Quer dizer, claro que era missa, era uma missa válida, mas era uma missa ilícita. Aqueles padres eram os traidores. Então o catecismo, escrito pelos padres bons, dizia para não ir à missa nem se fosse dia de Páscoa, porque era apoiar aqueles padres que estavam traindo a Deus e a igreja. Depois tinha uma outra parte que falava como tratar os mortos. Com os mortos, o que há de se fazer? Resposta: não se deve pedir ao intruso para enterrá-los como para os demais. Então o fiel pergunta: então seremos enterrados como vis animais? Quer dizer, sem a bênção de um padre? Resposta, olha que resposta. Console-se, os corpos dos santos mártires eram atirados ao mar, ao fogo, ao vento, ao rio, aos animais, ao lixo. Quer dizer, não se importe que você vai ser enterrado sem a bênção. Os mártires sequer eram enterrados. Esse catecismo, ele foi justamente feito na igreja de Saint-Laurent, que era a igreja que estava a cargo dos padres de São Luís Montfort. Depois, vocês tem aqui um padre que na despedida do povo, quando ele foi se despedir, ele precisava ir embora, porque ele ia ser morto. Então ele avisou o povo, para o povo não aceitar o padre intruso que viria. E ele disse: não assistais à missa de nenhum intruso. Porque não é para assistir a missa deles. Missa tridentina, hein? Em alguns lugares, então, como não havia missa, os padres começaram a se queixar, né? Uma vez teve uma paróquia que teve uma missa de um padre fiel às 7 da manhã, era um padre irlandês. A igreja lotada. A missa seguinte, que era até num horário mais confortável, era um padre juramentado. Ninguém. Então os padres começaram a se queixar. Falaram: nós temos as paróquias, mas não tem povo. Não tem uma confissão, um batismo, uma comunhão, nada. Então começaram a mandar os soldados para assistir a missa. Os soldados revolucionários, que eram chamados de azuis, porque a farda deles era da cor azul. Pois tem aquela música Les Bleus sont là, os azuis estão lá. Os azuis são os soldados revolucionários. Então os soldados começaram a frequentar a missa. Chegava no meio da missa, o padre falava Dominus Vobiscum, eles não respondiam nada, diziam viva a pátria, viva a França, viva a revolução, e começavam a cantar músicas revolucionárias, etc. Depois eles começaram a ir, ainda quando havia padres fiéis, a ir à missa dos padres fiéis. E no meio da missa, começavam a fazer arruaça.
gritaria, canta o hino, canta a Marselhesa, canta a Caramanhola, canta isso. Aí estavam lá o pai de família, as pessoas que eram católicas reclamavam. Saía uma briga, chamava a polícia, levava presos os católicos que estavam perturbando a paz. Quer dizer, uma coisa tremenda, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre essa questão dos padres, né? Os sinos foram arrancados das igrejas. Isso aqui para o povo era uma coisa de cortar a alma, hein? Os sinos nessa época eram importantíssimos. Toda a vida das pessoas era ritmada pelas festas litúrgicas e pelo sino. Então ter silenciado os sinos foi uma coisa tremenda. A batina dos padres também foi proibida. Depois então o fator primordial para a resistência do povo na Vandéia foi a questão religiosa. Eles queriam voltar até a missa, os sinos, os sacramentos. Houve também um segundo motivo, que fica atrás do motivo religioso, que é o mais importante, que é a questão política. Quando o rei foi destronado e foi preso e depois morto, isso foi um dos motivos, foi, por assim dizer, quase que a gota d'água que fez o povo tomar em armas, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Quando então a Assembleia em 791 acabou com as tropas que eram os oficiais da guarda pessoal do rei, o rei pediu para alguns deles para continuarem em Paris para defender o rei, a rainha e a família real. Muitos desses aqui, que eram oficiais, vão ser depois líderes dos católicos na Vandéia. Tá? Por isso que eu menciono o fato. Alguns deles, inclusive, estavam na tomada das Tulherias no dia 10 de agosto de 1792. Né? A gente vai verificar aqui um deles chamado Charrette, que vai ficar muito famoso. Esse conseguiu fugir no dia porque ele pegou o braço que tinha sido decepado de um soldado suíço, colocou aqui no pescoço, saiu correndo e gritando. As pessoas ficaram assustadas com aquela cena terrível, foram abrindo e ele conseguiu fugir. Outros conseguiram fugir, outros foram presos e soltos depois. Mas essa foi a questão então, do rei, foi também uma questão importante. O que vai ser então a causa imediata da guerra? Aquilo que vai ser o estopim, que vai fazer a guerra na Vandéia começar. Em julho de 92, no dia 12 de julho, a França, então vendo-se ameaçada, a França já estava em guerra com diversas nações, estava em guerra com a Áustria, em guerra com a Holanda, com a Inglaterra. A França, então, se vendo ameaçada, declarou que a pátria estava em perigo. Então, decretando que a pátria estava em perigo, ela decretou a convocação de todos os moços da França para lutar no exército francês, defendendo o país, defendendo a Revolução Francesa e o país contra as outras nações europeias. E então, como é que isso funcionava? Os funcionários da França, os funcionários públicos, iam até as aldeias, chegavam nas paróquias e faziam a convocação dos moços. Então eles tinham lá a relação do nome dos moços daquela aldeia, e eles então diziam, fulano, ciclano, beltrano, estão convocados. Ora, mas o povo da Vandéia era contra a Revolução. Como é que eles iam tomar em armas para lutar no exército francês, defendendo a Revolução? Então esse foi o estopim. Foi em julho de 92, em várias paróquias houve resistência, em algumas houve briga, com mortes. Numa delas houve mortes, os soldados azuis cortavam a orelha dos católicos e penduravam na roupa, fazendo rosetas da orelha dos católicos. Então, em muitos lugares, eu disse, houve resistência. Numa das paróquias, um dos moços gritou, olha, quem quer seguir a Deus, fique desse lado. Quem quer seguir a revolução, vá para aquele. Quer dizer, mostrando bem que a causa da briga era religiosa, tá? Eles então vão começar a se organizar, mas eles se organizavam no modo de guerra de guerrilha. Eles não eram soldados, era gente do campo.
gente que trabalhava com a foice, com a enxada, com o garfo. Quando eles começaram a ir para a guerra, eles iam levando os instrumentos de trabalho deles, que eles tinham. Levavam a espingarda aqueles que tinham espingarda, porque era um povo que caçava. O vandeano normalmente atirava muito bem, porque era um povo que precisava caçar. As caçadas eram sempre feitas em conjunto. Então, pra vocês terem uma ideia, o padre anunciava do púlpito o dia que ia ter a caçada. Tal dia haverá uma caçada. Então todos os homens se reuniam naquele dia e iam caçar um javali. Havia poucas armas, então eles deixavam a arma com aquele que atirava melhor. Eles, então, quando encontravam o animal, eles formavam um grande cerco e eles iam tangendo o animal, apertando o cerco até chegar a uma distância de tiro. Quando chegava a distância de tiro, aquele que atirava, que estava com a arma, dava um tiro para matar o animal. Eles então pegavam o bicho morto e dividiam a carne para todos eles, que era muita carne, então iam várias famílias caçar. E isso o senhor da região, o barão, que era o nobre da região, ia junto. A casa do nobre era uma casa aberta e frequentada por todos. Na região da Vandéia ainda havia muito desse convívio do nobre com o povo, como havia na Idade Média. Essa questão da corte ainda não tinha chegado lá. Então o nobre era uma pessoa que convivia muito com o povo. Depois, uma coisa que deixou os moços furiosos é que eles descobriram que justamente aqueles funcionários que vinham convocá-los para a guerra, que vinham obrigá-los a ir para a guerra, estavam isentos, estavam dispensados dos serviços. Justamente aqueles que eram os revolucionários, que vinham incentivar o povo a ir para a guerra, estavam dispensados de ir para a guerra. Uma desigualdade própria da democracia, né? Quando foi em agosto de 1792, o rei foi deposto e foi guilhotinado de 21 de janeiro, como a gente viu, 21 de janeiro de 93. E a morte do rei foi também um dos fatos que fez com que os camponeses decidissem tomar em arma, uma vez que o pai deles, que era o rei, havia sido morto, e eles então agora somaram a causa religiosa, que já havia, somaram também a causa política, que era a causa do rei. Em abril de 93, vai ser criado por Danton o Comitê de Salvação Pública, que vai governar a França até 94, e que é a época da Guerra da Vendée, 93, né? Da primeira Guerra da Vendée, foram 5 ao todo. E Robespierre vai fazer parte desse Comitê de Salvação Pública e vai instaurar depois o regime do terror. A gente vai tratar depois um pouco disso, mas eu já adianto, quando a gente fala que a Revolução Francesa houve, durante um período, um regime chamado regime do terror, esse nome não é um nome posteriormente dado pelos historiadores. Era o nome dado por Robespierre. O regime de governo dele chamava-se terror, que era para ser implacável com todos os inimigos, para matar todos. Bom, faço aqui um parênteses para contar para vocês um pouco como é a região da Vendéia, porque que vai ser o palco dessa guerra. Então, a região da Vendéia fica, como mostrei para vocês, no oeste francês. No começo da Revolução, o povo da Vendéia via a Revolução Francesa com bons olhos. Eles eram muito católicos, pela influência dos padres que apoiavam a Revolução, porque liam a enciclopédia, o povo apoiava a Revolução. Foi depois, quando eles foram vendo a perseguição que a Revolução fazia à religião, à missa, aos padres bons, que eles foram mudando de lado. E muitos padres também foram mudando e ficando contra a Revolução Francesa. Né? Depois também vendo a destituição do rei, a prisão do rei, a prisão do príncipe herdeiro também, etc. Juntamente com a região da Vendéia, outras 3 regiões, a região da Bretanha, do Poitou e do Anjou, tomaram em armas. Esses 4 departamentos juntos chamavam aquilo que eles deram o nome de a Vendéia Militar. Em março de 93, essa Vendéia Militar, ela correspondia a 770 cidades, 770 comunas. Né? O povo da Vendéia aqui, então, embora eles não fossem militares, eles tinham uma grande vantagem. Eles conheciam o território.
A região da Vandéia tinha basicamente duas estradas que iam do sul para o norte, a uma distância de mais ou menos 30 léguas uma da outra. Não havia praticamente estradas transversais ligando. O que havia eram havia canais, riachos e trilhas, que os soldados não conheciam. Os soldados que iam para lá não eram de lá, então eles não conheciam a região. O soldado então da Vandéia soube tirar vantagem disso aí. Eles se escondiam na vegetação, era uma vegetação que, embora não fosse alta, a copa das árvores se abria muito e escondia tudo que estava lá embaixo. Quando os revolucionários, os soldados, chegavam no lugar alto, que eles viam toda a região, eles viam as copas das árvores, não viam que lá embaixo estavam todos os católicos escondidos. Então, eles, quando estavam, por exemplo, marchando por um desses caminhos, ou andando num barco por esses canais, quando eles viravam para trás, o último da fila tinha sumido. Daqui a pouco mais um tinha sumido. Os vandeanos estavam todos escondidos, acompanhando o movimento deles. Vira e mexe, eles pegavam, puxavam um e acabavam com aquele, né? Então, os vandeanos souberam fazer muito bom uso. Vocês vão ver que eles foram, inclusive, muito criativos na maneira como eles vão, inclusive, desenvolver o método de comunicação. Mas a Vandéia, então, esse povo vivia basicamente de quê? Eles viviam, sobretudo, da pecuária. Eles tinham também agricultura, pesca, mas, sobretudo, tinha pecuária. Em 1793, eles tinham, pra vocês terem uma ideia, 200 mil cabeças de gado e 2 milhões de ovelhas. Alimentavam a França, produziam frutas que eles exportavam, produziam leite. Então, era uma região muito rica. Era uma região bastante rica, né? Em todas as encruzilhadas dos caminhos, isso é um costume, havia cruzes. Ou uma Nossa Senhora ou uma cruz. E aqui é uma coisa bonita, os soldados vandeanos, podia estar no meio da batalha, hein? Eles passavam diante de um cruzeiro, parava todo mundo, se ajoelhava e rezava. Uma vez um dos comandantes ficou impaciente, porque eles estavam fugindo, os azuis vinham atrás, eles chegaram diante do cruzeiro, todo mundo ajoelhou e começou a rezar. Ele falou, assim não dá, eles vão alcançar a gente. E aí o outro comandante falou para ele, não, deixe-os rezar, isso os faz mais fortes. Interessante, né? Deixe eles rezar, com isso eles ficam mais fortes. Porque quem reza é mais forte. Então esses camponeses tinham um modo de vida e uma mentalidade que era exatamente o oposto da Revolução Francesa. O oposto da Revolução Francesa. Eles eram favoráveis à hierarquia, favoráveis à religião, tinham fé, sabiam que esse mundo era uma coisa passageira, e os revolucionários não, né? Com essa ideia das luzes, o direito do homem, a liberdade, etc. Então queriam impor a liberdade sem limites para ninguém. É uma contradição, tá? Como símbolo, os vandeanos tinham escolhido para ser símbolo deles o Sagrado Coração de Jesus. Eles estavam aqui, Deus e o Rei, era o lema deles, porque eles lutavam por Deus e pelo Rei. E eu vou contar depois a história para vocês. Eles, numa das primeiras batalhas que eles tiveram, eles costuraram na roupa o emblema do Sagrado Coração de Jesus. Isso aqui é muito bonito. Porque quando Nosso Senhor tinha aparecido para Santa Margarida Maria, olha que coisa tremenda, Nosso Senhor tinha pedido para o rei da França, que Nosso Senhor que é o primeiro dos meus filhos, que ele faça pintar o meu Sagrado Coração nas armas dos soldados da França, nos escudos. E o rei não fez. Desobedeceu. Cristo apareceu dando uma deferência para a França tremenda e ele não fez. Então aqui os soldados de alguma forma vingavam o pedido que Cristo havia feito para o rei da França, né? Então o motivo da guerra está aqui, no emblema deles. Era a religião e a realeza, né? Primeiro de tudo por Deus. Toda a valentia desse povo vinha da fé que eles tinham, né? Disso a gente tem vários exemplos.
Por exemplo, uma vez um soldado pegou um pai de família, obrigou ele a queimar o catecismo. Ele falou, não queime. Então pegaram a mão dele e começaram a queimar a mão dele. A esposa vendo. E a esposa dizia para ele, aguenta firme, aguenta firme. C'est pour le bon Dieu, é pelo bom Deus. Incentivando o marido a não desistir, né? O primeiro chefe dos Wandeanos era um homem chamado Jacques Catelineau. Tinha fama de santo. Jacques Catelineau era pai de família, pai de 5 filhos, né? Era um homem totalmente contrário à Revolução Francesa. Ele era caixeiro viajante. Ele tinha uma carroça e ele percorria toda a região. Ele ia longe, ele sabia onde tinham todas as feiras e ele ia em todo canto comprando e vendendo coisas, porque as pessoas naquela época não havia a mobilidade que há hoje. Então as pessoas faziam encomendas a ele. Preciso de uma coxa de tal jeito, uma panela. Ele sabia onde vendia, ele ia até aquele lugar, quando passava por lá comprava, quando ele voltava aqui vendia. Então ele vivia disso. Era radicalmente contra a Revolução Francesa, um homem que sempre dizia o que pensava contra a Revolução Francesa, e era uma pessoa que tinha muitas informações. Como ele estava em todo canto, estava sempre viajando, conversava com muita gente, ele sempre tinha as informações. Então, todo lugar que ele parava, juntava o povo e ele dava as notícias. Sempre foi assim. O caixeiro viajante era o homem que trazia as novidades. Quando começou a Revolução Francesa, ele dava as notícias da Revolução. Falava, está acontecendo um monte de badernas em Paris, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, olha, atacaram o rei, etc. E ele sempre se mostrando contra a Revolução Francesa. Jacques Catelineau era também, ele cantava gregoriano, todo domingo ele cantava na missa, né? E por isso que na primeira batalha que houve, ele, antes de começar a batalha, ele tinha poucos homens, estava no começo de tudo, ele mandou todos eles ajoelharem e entoou o Vexila Regi, que a gente canta na época da Páscoa. E falou para os homens deles, vocês não se esqueçam que a gente está lutando por Deus, né? E depois eu vou poder falar um pouco mais sobre o Jacques Catelineau, né? É ele que vai mandar nessa ocasião os homens pregarem na roupa o emblema do Sagrado Coração de Jesus, né? Foi na região da Vendée, então, que houve a maior resistência à perseguição aos padres e à convocação. O segundo motivo, como eu disse a vocês, é a questão da religião. Deixa eu controlar o tempo aqui. A questão política, a questão do rei, né? O povo, então, vendo que o rei tinha sido preso, resolveu tomar em armas para poder devolver o rei para o trono, tá? A maioria dos nobres tinham fugido da França, alguns estavam na Inglaterra, outros na Bélgica, eram os famosos imigrados. E então esses soldados vandeanos vão depois entrar em contato com esses imigrados e vão ser também, coitados, traídos por eles, né? Agora, olha isso aqui que diz um dos chefes revolucionários dando um relato sobre os vandeanos, né? É de sua parte um verdadeiro fanatismo, como no século IV, como no começo da igreja, né? Se eles executam todos os dias e todos os dias morrem cantando cânticos e fazendo sua profissão de fé, né? O outro, um general, falou, morrer para eles é o começo da felicidade. Quer dizer, eles se espantavam, eles não têm medo da morte, né? Depois, a frase de um dos líderes vandeanos, chamado Delbé. Olha o que ele disse, que resume bem. Juro por minha honra que, apesar de preferir sincera e verdadeiramente o governo monárquico, não tenho nenhum projeto particular e teria vivido como cidadão pacífico sob qualquer governo que fosse, contanto que
que me tivesse assegurada a minha tranquilidade e o livre exercício do culto religioso que sempre professei. Quer dizer, ainda que fosse uma república, mas se me deixasse ir à missa e rezar, não teria problema. Né? Mostrando que a questão era uma questão totalmente religiosa. Bom, assim que começou a guerra, né, com essas convocações, etc., havia uma grande desorganização, grupo de camponeses aqui ou ali, então eles resolveram procurar pessoas que os liderassem. Então foram procurar quem? Os nobres, né, os nobres da região. Eles então foram procurar vários nobres, muitos líderes eram camponeses, eu vou contar alguns aqui. Um deles, por exemplo, era um moço chamado Forestier, que tinha 18 anos de idade, filho do sapateiro da aldeia. O próprio Catelinot, que era um pai de família, 5 filhos, 34 anos de idade, que deixou tudo para nunca mais voltar. Ele morreu na guerra. Quando ele foi embora, olha que homem de fé. Quando chegou a convocação na aldeia, o primo dele foi convocado. Então o primo dele foi até a casa com alguns amigos, até a casa do Catelinot, bateu. O Catelinot estava fazendo pão com a mão suja de massa de pão. Falou: nós somos convocados para lutar na guerra. Você tem que fazer alguma coisa. Olha que liderança tinha esse homem, hein? Você tem que fazer alguma coisa. O Catelinot então limpou as mãos, despediu-se da esposa. Um era bebê, hein? Estava no colo da mãe. Despediu-se. Ela chorava. Ele pegou a arma que ele tinha, pôs na cintura. E ela falou: mas você não vê os nossos filhos? Quem vai cuidar deles? Ele falou para a esposa dele: tenha fé. Deus vai cuidar deles. E de fato ele foi para a guerra para nunca mais voltar. Ele morreu na guerra 4, 5 meses depois. Quer dizer, um colosso, né? E tinha fama de santo, hein? Eu vou falar depois mais um pouco dele, que vale muito a pena, né? Um outro líder, o Charette, que ficou famosíssimo, de tal maneira não acreditava que aquela guerra podia ter sucesso, que ele se escondeu embaixo da cama. O povo todo em frente à casa dele, chamando ele, Charette, e ele escondido. Depois de 3 dias, resolveu sair, de que o povo não ia embora. Falou: tá bom, eu vou, mas vocês têm que me dar a palavra que vocês vão me obedecer. Faço questão. E aí ele fez um juramento: eu vou para a guerra, eu não volto para minha casa enquanto eu não devolver o rei para o trono e não devolver a religião. E vai então. Depois, no final, praticamente só tinha ele lutando, mas como ele ainda não tinha atingido o objetivo, ele não voltou para casa. Morreu. A morte dele foi espetacular, eu vou contar depois. Vai ser na segunda aula. Porque depois um outro, que o Delbé, esse que eu falei há pouco, os amigos foram procurar no dia que nasceu o segundo filho dele. A esposa tinha acabado de dar luz. E vieram chamá-lo para ir para a guerra, e ele foi. Né? Um outro, que era um moço de 20 anos de idade, chamado Henri de la Roche-Jacquelin. Esse aqui insistiram para ele a todo custo. Ele falou: não vou. Tinha 20 anos de idade. É uma criança. Ele falou: não vou, não vou, não vou. E aí os camponeses insistindo, porque o pai do La Roche-Jacquelin tinha morrido, e era um homem de muito valor. Isso aqui era nobre, né? Então um camponês deu o argumento que foi fatal. Falou: professor, Monsieur Henri, como chamavam os nobres, né? Se o seu pai estivesse aqui, ele não teria medo de se comprometer. E aí ele vendo esse argumento, e ele falou uma frase linda. Ele falou: tá bom, eu aceito. Se o meu pai estivesse aqui, ele teria condições de conduzi-los muito melhor que eu. Contra mim, eu tenho não só minha pouca idade, mas também a minha pouca experiência. Mas eu ardo de desejo para conduzi-los. Né? Então aí ele vai terminar dizendo: eu aceito. Se eu avanço, segui-me. Se eu retrocedo, matai-me. Se eu morro, vingai-me. Que é uma coisa espetacular. Foi morto também esse moço, 20 anos de idade, morto à traição. Vou contar para vocês depois. Então, todo o povo se engajou na guerra.
Então havia dois tipos de vandeanos. O que pegava em armas, que era o moço, o homem, etc. E aqueles, ou aquelas, os velhos, as crianças, os que tinham alguma doença, ou as mulheres que não podiam lutar e que ficavam então cuidando dos doentes, dos feridos e rezando. Uns lutavam com armas, outros lutavam com rosário, né? E aí eles tinham que desenvolver todo um padrão de comunicação, né? Porque havia soldados por todo canto. Então normalmente havia garotos, meninos, que levavam as informações para lá e para cá. Depois eles desenvolveram também um método com os moinhos. Então o moinho, quando ele estava assim, ó, a cruz de Santo André, significava que tinha um perigo iminente. Quando ficava na posição de cruz normal, que o perigo tinha passado. Às vezes eles torciam as abas do moinho, que queria dizer tal coisa. O inimigo está chegando por tal lado. Então, como o moinho era uma coisa grande e alta, que se via de longe, olhando a pá dos moinhos, só sabiam o que estava acontecendo, o perigo tinha passado, estava chegando o perigo, etc. Quando os revolucionários descobriram isso, foram lá e destruíram todos os moinhos. Sem moinho não dá para fazer farinha. Toca o povo passar fome. Então houve fome por causa disso aqui. Depois, o povo também, eles eram muito criativos na guerra, né? Eles, por exemplo, às vezes pegavam as canções dos revolucionários e trocavam a letra. Então era a mesma música, com outra letra. De forma que quando eles estavam cantando longe, os soldados revolucionários distinguiam só o som, só a melodia e não a letra. E houve de fato uma certa ocasião, em que eles vieram cantando e os soldados ouvindo aquela canção, era uma canção revolucionária, e não fizeram nada. Quando não foram chegando perto, os católicos liquidaram com os azuis. Liquidaram é modo de dizer, porque eles prendiam e não matavam. Pois o problema desses prisioneiros foi uma coisa tremenda, porque eles não matavam os prisioneiros. Eles pediam para dar a palavra que não ia mais lutar. Uma vez pegaram 5 mil prisioneiros. Pediram para cada um deles, me dá a palavra que você não vai mais lutar na guerra. Dou a palavra, vai embora. Quase todos voltavam a lutar praticamente. Claro, o revolucionário vai cumprir a palavra, né? Então os católicos esperavam dos revolucionários uma atitude leal como a que eles tinham, né? Então um menino com 13 anos de idade já podia ir para a guerra. Com 13 anos de idade, né? Depois, aqueles que não iam para a guerra ajudavam de outras formas. Eles não tinham uniforme. A roupa que eles usavam era a roupa do dia a dia. Não recebiam nada e não queriam receber. Diziam que se eles recebessem qualquer pagamento, aquilo ia diminuir o sacrifício que eles estavam oferecendo a Deus. No começo, então, eles iam, assim, a bem dizer, desarmados, né, com as ferramentas da roça. À medida que eles começaram a ganhar as batalhas, eles pegavam os fuzis do exército que eles haviam vencido, a pólvora, etc., os canhões, e aí, então começaram a ficar mais armados, né? Certa vez numa batalha eles conseguiram capturar 300 canhões. Para vocês terem uma ideia, isso aqui não era um exército regular, né? Então eles eram convocados, vinha um mensageiro, tocavam o sino, sei lá, aí se reuniam em um determinado lugar que já estava pré-combinado e iam para a batalha. Ganhavam a batalha, todo mundo voltava para casa. Os comandantes ficavam malucos, porque eles não tinham um exército. O exército durava uma semana. Os camponeses iam lá, precisa conquistar tal cidade. Eles iam lá, conquistavam. Falaram, mas agora vocês vão embora. Falaram, me chamaram para conquistar a cidade, eu conquistei. E agora era a época da colheita, tinha que ordenhar, iam cuidar da vida, né? Então o exército cavava um buraco, enterrava os canhões e voltavam para casa. É uma coisa tremenda. Teve um homem, um único homem, que saiu de casa 45 vezes e combateu 66 vezes. Uma única pessoa. Ia, combatia, voltava para casa.
Então eles não tinham um exército, até por isso não se sabe exatamente quantos católicos lutaram. Estima-se que entre 60 e 100 mil homens tomaram em armas para lutar, tá? O primeiro comandante, então, como eu falei para vocês, foi esse Catelinot. Quando ele foi morto, foi o Delbé, depois o La Roche Jaquelin, aquele que tinha 20 anos de idade, depois um chamado Estofé. A gente vai ver cada um deles daqui a pouco. Certa vez, eles no meio de uma batalha, acabou a pólvora deles. E eles foram reclamar com o comandante. Falaram: comandante, não tem mais pólvora. O comandante então apontou para os azuis e falou: vocês não têm pólvora? Ali tem bastante. É só ir lá pegar. Então era gente de valor. Eles tinham, aqui tinha uma divisão entre eles, eram 4 exércitos, 4 grupos principais, contra 8 exércitos republicanos, os chamados azuis, né? O método de combate dos vandeanos era o mais simples possível. Eles eram gente que não tinham medo, né? Mas o que então eles faziam? O tiro sempre era um tiro cadenciado, né? Aqui havia pouco tiro sequencial, tipo metralhadora, né? Havia já uma coisa chamada metralha, mas o tiro normalmente era um tiro que precisava ser carregado, preparado, por isso que tinha as ordens unidas, né? Para todo mundo atirar ao mesmo tempo. Então os vandeanos calculavam o tempo entre um tiro e outro. Então eles, na hora que ia ter um tiro, eles se jogavam todos no chão e deitavam. E aí o tiro passava por cima deles. Então eles levantavam e saíam correndo em direção ao inimigo. Quando dava o tempo, que eles vão atirar de novo, eles se jogavam no chão. Aí o tiro passava por eles. Alguns, depois de 2, 3 tiros, alcançavam o inimigo. E aí tem uma foice na mão, né? Então matava e pegava a arma para ele. Então, no começo eles faziam isso. Depois eles foram adquirindo as armas e isso foi melhorando a tática deles. Numa das primeiras batalhas eles conseguiram conquistar uns canhões, mas depois chegou numa batalha ninguém sabia usar o canhão. Chegou lá, mas quem sabe atirar com isso? Ninguém sabia. Todos campeões. Aí você vê o que não é a providência. Passou lá um mandarilho, um homem que apelidaram de 6 centavos, de tal maneira ele era um Zé Ninguém. Devia ser um bêbado, talvez, até. Ele falou: eu sei usar isso aí, eu sei atirar. E aí não é que sabia mesmo, ensinou os vandeanos a atirar, e a partir daí eles começaram a atirar com canhões, porque o tal dos 6 centavos ensinou eles a atirar. Aqui então os soldados católicos, sempre que pegavam prisioneiros, procuravam tratar da melhor forma possível quando não soltavam. Do lado contrário, sempre eram mortos. Sempre, das piores maneiras possíveis. Depois, tem um relato aqui de um oficial que ele conta isso. Fala assim: mas esses pessoal são loucos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Na 112. Né? E aí olha que interessante, o comandante diz, né? Quando se perguntavam, quando se perguntavam a eles antes do combate se eles tinham medo do combate que ia começar, então eles respondiam: nós não temos senão um medo no mundo, que é ofender nosso Senhor, que é aquela música, né? Eles iam para a batalha cantando essas músicas e viviam isso. Viviam que eles não tinham medo dos revolucionários, que eles tinham medo de ofender Deus. Então depois há casos de moças, viu, meninas? Moças que queriam ir para a guerra e não podia. Então algumas se vestiam de soldado escondido para poder ir para a guerra. Tem uma chamada Jeanne, chamava Jeanne, mesmo o nome de Santa Joana d'Arc. Ela, na véspera da batalha, ela foi procurar
acho que era a Madame da Rocha Jaqueline, a esposa de um desses líderes. E ela falou assim, olha, eu vou contar para a senhora um segredo. Ela falou assim, a senhora me arruma uns sapatos, amanhã é dia de batalha. Ela não tinha nem calçados, coitada. Ela falou, vou contar para a senhora um segredo. Eu sou uma donzela, mas eu quero que a senhora não conte isso a ninguém. E aí, então, ela... Não, acho que eu nem pedi o segredo, mas ela falou, eu vou lutar na guerra, só quero que a senhora me arrume sapatos. Arrumou sapatos para ela e depois mandou consultar o pároco dela. O pároco dela falou, é verdade, ela é minha paroquiana, eu tentei convencê-la a não ir para a guerra, mas não houve o que pudesse demovê-la. Ela então foi para a guerra. No dia da batalha, ela estava em cima de um cavalo, ela gritou para o comandante, falou assim, olha, queria dizer para o senhor uma coisa, eu sou uma donzela. Falou, agora o senhor não vai ver ninguém nessa batalha lutar tão bem quanto eu. E eu sempre estarei mais próximo ao inimigo do que você. Foi ferida na guerra, etc. Depois foi pega, foi morta. E os próprios revolucionários diziam que na batalha surgiu uma nova donzela de Dom Remy, como se tivesse sido uma outra Santa Joana. Uma coisa espetacular. Espetacular. Né? Chamava Jeanne Robin. Mas o mais comum, isso aqui era exceção, evidentemente. O comum era as mulheres ficarem em casa rezando. Né? Cada um participava da maneira como podia. Né? Estratégia desses soldados. Além de trocar a letra das canções, eles também, muitas vezes, tinham lá os tambores, né? Então, se eles iam atacar, eles estavam sempre escondidos, porque eles conheciam a região, se eles iam atacar os revolucionários por um determinado lado, eles mandavam os tambores para o lado oposto, para tocar do lado oposto. E os revolucionários chamavam, eles estão daquele lado, é dali que vem o ataque. E aí os católicos podiam atacá-los e vencê-los. Né? Sempre iam usando táticas de guerrilha, cantando as músicas de São Luís Montfort, ou as canções revolucionárias com letras trocadas, como eu contei. A marcha, quando eles marchavam, parecia uma procissão de igreja, porque eles se reuniam sempre por paróquias, levando estandartes, cantando as canções deles, etc. Então parecia uma procissão religiosa. Como eu falei para vocês, depois de 4 dias não havia mais tropas. Acabou a batalha e voltavam todos para casa. A franqueza entre os homens era plena. Embora ali havia muitos nobres lutando com eles, mas eles paravam para comer no meio-dia. Se havia um nobre que tinha feito uma atitude menos corajosa, eles falavam, aquilo que o senhor fez não fica bem com o nobre, hein? Olha, o senhor naquela batalha foi meio covarde, o senhor ficou com medo. Então tratavam-se francamente, né? Depois eles rezavam todo dia o rosário, 3 terços por dia. Uma coisa que impressionava. Essa marquesa, a Rocha Jaqueline, contou que certa vez, depois que eles tinham vencido uma batalha, conquistado uma cidade, ela ficou impressionada que ela viu que todos os soldados que estavam lá alojados numa casa, de joelhos rezando o terço, um deles puxava o terço em voz alta, e ela soube que todos os dias eles paravam 3 vezes ao dia para rezar o terço. Quer dizer, uma coisa impressionante, né? Depois que eles sofreram a primeira derrota, porque no começo eles ganhavam tudo, o Catelinot ordenou jejum e penitência, porque eles tinham sofrido uma derrota. Quer dizer, vamos rezar, fazer penitência e jejum, porque tem algo de errado. Né? Sempre fazia o sinal da cruz, muitas vezes fazia o sinal da cruz antes de atirar, sempre parava das imagens da Nossa Senhora também para rezar. Houve uma vez um bispo, um falso bispo, era um padre chamado Guillaume de Folleville, era de Dor. Ele se misturou com os vandeanos e falou, não, eu sou bispo, mas eu sou um bispo que o Papa sagrou secretamente, por causa da Revolução, etc. E o povo tinha muita fé, acreditou e tratava ele como bispo.
Mas depois ficaram espantados porque era um bispo que toda vez que tinha um traidor, ele perdoava o traidor muito facilmente. Pois quase nunca rezava a missa. Custava rezar uma missa. Dias sem rezar a missa. E ele falou, isso aqui tá muito estranho. E aí conseguiram fazer uma consulta a Roma. Era tudo mentira, aquele homem nunca fora bispo. Pois bem, numa das batalhas, esse homem foi preso e foi morto, morreu mártir. Deus o salvou. Um homem que, coitado, não valia tanta coisa, né? E Deus, assim, você vê como Deus quer salvar todo mundo, né? Outro problema, como eu falei para vocês, era a questão dos prisioneiros, né? Os católicos tinham que tratar bem os prisioneiros, só pediam a palavra e soltavam. Depois, quando a guerra foi piorando e o massacre dos católicos foi tornando cada vez pior, que começaram a incendiar as cidades deles, etc., aí eles vão começar a ter esses movimentos de querer matar os prisioneiros. Mas ainda assim os comandantes não permitiam, né? Havia casos, é evidente, mas ainda assim não permitiam. Então, um pessoal de muita virtude. Houve, além da Vandéia, houve uma resistência católica na Bretanha, que fica no norte da Vandéia. Os bretões chamavam-se de Chouan, a Chouannerie, né? A organização na Bretanha ela foi menos organizada, né? E menos ampla do que na Vandéia. Na Bretanha, ainda assim, eles tomaram em armas. Quando houve convocação na Bretanha, houve batalhas, houve brigas, etc. Houve uma vez um moço lá, foi em 93, em agosto, ele interrompeu a convocação, gritando, eu aqui respondo por todos, ninguém aqui vai para a guerra, vocês querem ir, vão vocês. Se o rei nos chama, a gente vai lutar pelo rei, pela revolução não. Depois, para vocês terem uma ideia, na Bretanha, de 4.000 padres, só 750, ou seja, 18% e alguma coisa, juraram a Constituição Civil do Clero. Um pessoal de primeira, né? Mas ainda assim, então os padres foram destituídos e no dia de posse, acho que de um bispo que foi sagrado, ou foi um pároco que foi tomar posse, no lugar de cantarem o Te Deum, cantaram um hino revolucionário. Quer dizer, uma coisa tremenda. Então, na Bretanha, como eu falei, a resistência foi menor, mas ainda assim foi espetacular. Um dos grandes líderes, eles chamavam o grupo deles de Petite Vendée, a Pequena Vendée. Houve vários líderes, o primeiro dele foi Jean Chouan, daí o nome Chouannerie. O segundo líder deles foi um fã chamado Georges Cadoudal, que era espetacular, um homem forte. Fora seminarista quando moço, mas viu que não tinha vocação, então ele saiu do seminário. Era um homem que Napoleão tinha medo, que tinha uma força tão grande que ele segurava um cavalo pelas patas de trás. Uma pata aqui, outra aqui, ele travava o cavalo e o cavalo não se mexia. Um homem tinha uma força colossal. Ele havia sido preso com toda a família, era pai de família. Conseguiram fugir, um tio deu dinheiro para ele conseguiu organizar um exército e resolveu lutar contra a Revolução Francesa. E era um homem de muita coragem, muita coragem. Ele tinha tanto valor que ele era chamado de Jorge. Só os reis eram chamados pelo nome. O nome dele era Georges Cadoudal, chamavam ele de Jorge. Ele, então, era um homem bastante católico, bastante piedoso. Depois, quando ele foi preso uma outra vez, ele, de dentro da cadeia, ele rezava o terço que se ouvia da rua. Ele puxava o terço, aí o presídio inteiro rezava o terço com ele. Ele puxava da sala dele, de tamanho a vozeirão que ele tinha. Quando então ele foi condenado à morte, um padre foi acompanhá-lo até o patíbulo, né? Então o padre, para dar o sacramento, falou para ele: vamos então agora rezar uma Ave Maria.
O padre então puxou a Ave Maria e ele continuou: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora. E o padre ficou aquele silêncio, e o padre falou para ele: vamos, continua, você não vai terminar? Ele falou: como, padre? Ele falou: falta você dizer na hora de nossa morte. Ele falou: mas padre, não é agora a hora da nossa morte? Quer dizer, o homem tinha sangue frio e fé suficientes para na hora de morrer fazer esse cálculo. Rogai por nós pecadores agora. Não precisava dizer na hora da nossa morte, porque agora ia morrer, né? Quer dizer, uma coisa espetacular, né? Depois que o Cadudal foi morto, houve ainda o Joseph de Puisset, que foi o líder da guerra na Bretanha, né? Então, o ano de 1793, que foi o ano que começa a Guerra da Vendéia, os vandeanos vão praticamente só conhecer vitórias, né? Vai ser uma vitória atrás da outra. Na segunda aula eu vou dar mais detalhes sobre isso, né? Mas, então chegou uma hora que os soldados azuis, que estavam sendo... A França mandou generais de renome para a Vendéia. Estavam apanhando, levando no couro, perdendo tudo. Então, certa vez, para poder enganar os católicos, eles mandaram soldados vestidos de camponeses, com o terço na mão e rezando, para poder se infiltrar no meio dos católicos e matá-los todos, né? Mas antes disso eles cometiam crimes, etc., para poder desmoralizar os católicos. Puxa, como é que é esses camponeses católicos aí de terço na mão cometendo crimes, né? E por outro lado, todo católico que caía prisioneiro era executado. Todo. Muitos da forma mais cruel possível. Depois, só para contar uma coisa, olha que coisa impressionante. Havia uma senhora, era uma nobre, Madame Hinault. Ela tinha um filho, o filho dela, embora já fosse, era um garoto de 12 anos. Mas o menino era doente, ele não podia ir para a guerra. Então ele ajudava sendo emissário. Levava as mensagens para lá e para cá. Um dia ele vinha retornando, já estava chegando a mãe dele, estava lá, a mãe dele viu tudo. Tinha um soldado revolucionário, desconfiou dele, falou: menino, o que você está levando aí? Interpelou ele, etc. Pegou o revólver, deu um tiro na cabeça, matou o menino na hora, sem mais nem menos, na frente da mãe. Era filho único. Tempos depois, esse soldado foi preso. Ele tinha ficado doente, adquiriu uma doença lá ruim. Ele foi preso e quem cuidava dos doentes era a Madame Hinault, e ela foi cuidar do assassino do filho. Quando ele viu, ele ficou desesperado. Falou: agora essa mulher me mata, né? Eu matei o filho dela. E ele era um homem mau, blasfemava muito, né? Por causa da doença dele, que ele estava para morrer, etc. Então ela ensinou para ele: você não deve blasfemar, né? Ensinou para ele não blasfemar. E aí depois ela falou para ele: você não precisa temer, porque ele pensou: ela vai me matar. Você não precisa temer. Olha que bonito, hein? Se Deus me mandou aqui, é que é para eu perdoá-la. E você tem o meu perdão. E se você pedir perdão para Deus, também Deus vai te perdoar. E ela foi fazer apostolado com ele todo o tempo. Até quando ele chegou na hora da morte, ela conseguiu convencê-lo a aceitar um padre. Ela sabia onde o padre estava escondido, chamou o padre deu os sacramentos, o homem morreu bem. Olha que coisa impressionante. Isso aqui é que é santidade. Isso é que é santidade. Uma outra vez tinha um garoto também criança, estava levando pães escondido para o padre. O soldado pegou ele e falou: menino, onde você está levando? Pequeno bandido, chamava de brigand, né? Bandido. Onde é que você está levando esses pães aí? Você tem que me dizer. E o menino falou: não vou dizer. Você vai dizer, senão a gente vai te torturar. Falei: vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu não abro minha boca. E não falou. Um garoto, criança, né? Alguns generais revolucionários tentavam uma política de conciliação, né? Prometia as coisas: se vocês se renderem, se vocês se entregarem,
no começo, às vezes acreditavam, mas era tudo mentira, depois eles resolveram não acreditar mais nos revolucionários, né? Bom, a Guerra da Vendée, então, a gente está terminando a aula de hoje, ela teve 3 diferentes etapas, tá? A primeira etapa, chamada primeiro período, vai ser de 12 de março de 93 até 29 de junho de 93. Nesse período eles ganharam todas as batalhas e conquistaram uma área de 10 mil quilômetros quadrados, né? Isso é uma coisa tremenda. Como eles estavam ganhando muitas batalhas, alguns comandantes, sobretudo os que eram nobres e eram militares de carreira, alguns eram até aposentados, se aposentavam cedo naquela época, né? Alguns militares tinham pedido baixa, etc. Eles começaram a elaborar planos um pouco mais requintados. Eu falo, puxa, a gente precisa conquistar uma cidade grande, não adianta só conquistar cidades pequenas. Então precisamos conquistar Nantes, por exemplo, né? Porque se conquistassem Nantes, que era uma cidade maior, às margens do rio Loire, eles podiam estabelecer contato com o norte do rio, que era a Bretanha, que estava em guerra também. A gente une força com os bretões, né? Depois, a primeira grande conquista deles foi Cholet. Os vandeanos, então, tinham nessa época só 4 canhões e conseguiram vencer 300 soldados revolucionários, né? É dessa ocasião aqui que eles tinham o canhãozinho, os 4 canhões, e não sabiam usar, e apareceu lá o andarilho, 6 centavos, e ensinou a atirar com o canhão. Em 5 de maio, eles tomaram uma outra cidade chamada Thouars. Aí essas batalhas foi tremenda. Foi pela primeira vez que eles tiveram que lutar contra a metralha. E isso anulava a estratégia deles, porque era uma arma de repetição. Não tinha como se abaixar e levantar. Eles ficaram, então, assustados, eles tinham que cruzar uma ponte, e do outro lado estavam os revolucionários atirando contra a ponte. Então não dava para passar. Eles ficaram assustados e pararam. Chegaram até a recuar. E aí o Lesquire, que foi um outro que tinha fama de santidade espetacular, gritava com eles, vocês têm que ir, mas foi inútil, né? E aí ele foi sozinho pro meio da ponte, e aí nesse momento chegou La Roche-Jacquelin, que ele tinha 20 anos de idade, foi com ele, e aí todo o outro povo vendo, estavam esses dois indo sozinhos cruzar a ponte, foram também, e eles conseguiram cruzar a ponte, ganharam a Batalha de Thouars e fizeram 4.000 prisioneiros. 4.000 prisioneiros, né? E aí o que fazer com todo esse povo? Não tinha nem onde escondê-los, né? Depois, como é que você pega os prisioneiros, você vai dar o que para eles comerem? Eles não tinham que comer para si, né? Então eles resolveram... Os prisioneiros ficaram desesperados. Os revolucionários falaram agora... Porque o que eles faziam com os católicos? Matavam. O que eles vão fazer conosco? Vão nos matar. Mas não, os católicos só pediram, me dá sua palavra que você não luta mais, me dá sua palavra, ia soltando. Depois eles vão mudar a estratégia, me dá sua palavra e rapavam a cabeça da pessoa. Ficava careca, se eles pegassem de novo, eles sabiam que o fulano não tinha cumprido a palavra, né? Quando foi em 2 de junho, foi a Batalha de Saumur. Eles tinham antes marchado em Cholet, foram 2 horas de marcha, parecia uma procissão religiosa, como eu falei para vocês. Na primeira fila ia o Catelinot, que era o chefe deles, e todos os homens reunidos por paróquia, com a bandeira da paróquia, cada um tinha o seu tambor, a parte da frente puxava o terço e a do fundo respondia. Quer dizer, isso aqui é o exército, né? Isso aqui é o exército. Quando eles chegaram em Saumur, os soldados já estavam esperando eles, revolucionários, tinham feito uma manobra e atacaram os católicos pela retaguarda, pelas costas, né? Os camponeses abriram fogo, mas ficaram espantados, eles acertavam o tiro e não acontecia nada. Os soldados, os revolucionários estavam com o colete à prova de bala. E eles ficaram, agora o que a gente faz? A gente acerta o tiro, não acontece nada. E aí foi quando o Lesquire, que era um homem intrépido, de muita coragem, avançou e deu um tiro bem na cara de um soldado. E falou, é assim que vocês têm que fazer. E aí eles se animaram e conseguiram ir para cima e ganhar a batalha, né? Essa batalha durou muito tempo, né? Foi muito vai e vem.
No final, eles fizeram 11 mil prisioneiros. 11 mil prisioneiros. Né? Pegaram 80 canhões, 15 mil fuzis. Quer dizer, agora os vandeanos estavam armados. Não precisava mais de foice para matar. Né? E aí acontece, eles estavam ganhando tantas batalhas, que eles estavam tomando um tal vulto, que um nobre, chamado Delbé, falou: olha, nós precisamos escolher um generalíssimo. Tem que ser alguém que seja o nosso general, que vai mandar em tudo. Tem que ter os comandantes intermediários, mas tem que ter um grande comandante. E aí o Lesquire, que era nobre, falou: quem tem que ser o nosso líder é o Catelinot, que era o homem do povo, pai de família, mascate, vendedor ambulante, né? E aí o Catelinot então ficou chefe dos vandeanos. O apelido dele era Santo, chamava o Santo do, ele é do Anjou, da região do Anjou, o Santo do Anjou. O Lesquire era chamado o Santo do Poitou, também tinha fama de santo. Né? Quando então ele propôs o Catelinot como chefe, todo mundo aceitou. Né? E aí então eles tinham também um conselho, chamavam o Grande Conselho da Vandéia Militar, alguma coisa assim, que eram esses líderes que eles iam discutir o que a gente faz agora, onde a gente vai tomar, etc. E aí alguns tinham uma noção um pouco mais ampla da guerra. Sabe? A guerra, isso aqui é uma guerra muito maior do que conquistar Sumir, Cholet. Isso aqui é uma guerra na França. Mas para os camponeses, eles não tinham essa noção. Eles nem mal sabiam o que era a França. Eles eram da Vandéia. Ali era o país dele. Depois eles queriam ter a missa. Essa questão maior de uma guerra de grandes proporções, eles não calculavam, né? Então, alguns líderes começaram a propor, o La Roche-Jacquelin propôs: a gente tem que ir para Paris. E se eles tivessem ido para Paris, eles teriam tido grande chance, nesse momento. Né? Eu tenho que ir para Paris. O Stofflet, que era militar, também apoiou na hora. Falei: tem que ir para Paris. Mas os vandeanos, então os comandantes, tem que ir para Paris. Quando foi chegar nos soldados, eles falaram: opa, ir para Paris. Vocês me chamaram aqui para tomar Sumir. Eu conquistei Sumir, agora eu vou voltar para minha terra. E foram embora. Foram embora para casa para cuidar do gado, da ovelha, do vinho, do leite, etc. Não, eu fui chamado para conquistar Sumir. Sumir está conquistado, eu fui embora. E voltou para casa, para desespero dos comandantes. Né? E aí então, por fim, os comandantes conseguiram convencê-los a ir até Nantes. Nantes era uma cidade de 80 mil pessoas, uma cidade enorme. Né? E era o baluarte das forças revolucionárias, das forças republicanas. Então, a vantagem estratégica dessa cidade, além de ser uma cidade grande, eles iam estabelecer contato com os soldados do Charrette, dos bretões. Mas aí, para tomar Sumir, para tomar Nantes, eles estavam cruzar o rio Loire. E aí foi um custo. Porque olha o argumento deles: nós sempre vivemos desse lado do rio. Por que agora eu tenho que cruzar? Quer dizer, eles não tinham uma noção de guerra ampla. Com muito custo fizeram cruzar o rio, né, para ajudar os bretões, porque afinal de contas os bretões estavam lutando pela mesma causa que eles, era por Deus. E aí eles aceitaram então cruzar o rio. Né? O rio então foi cruzado no dia 23 de junho. Eles primeiro tomaram Angers tomaram sem grande dificuldade, e depois foram para Nantes. Cercaram a cidade de Nantes, mas os soldados em Nantes estavam muito preparados para a batalha. Né? A batalha durou 18 horas. Né? Nessa batalha o Catelinot morreu. O Catelinot caiu gravemente ferido. Dias depois ele vai morrer. Né? Depois de 18 horas eles viram que não tinha condições de tomar Nantes e falaram: a gente precisa ir embora. Então foi a primeira derrota. Né? Levantaram o cerco e foram embora. Né? Foi o primeiro revés que eles tiveram na guerra. O segundo período, então, que vai de 29 de junho a 18 de julho, né, que vai ser depois da batalha da derrota em Nantes. Os vandeanos, então, voltaram para o sul, cruzaram o rio Loire de volta.
E várias cidades por onde eles passavam, eles iam conquistando a cidade, depois perdiam, era sempre assim, conquistavam a cidade, vinham os revolucionários, tomavam a cidade deles, etc. E aí então é nessa época que a revolução vai enviar para a Vandéia um general chamado Westermann. Esse general Westermann vai mudar a estratégia de ataque dos soldados azuis. Ele vai dizer o seguinte: todos esses homens saíram de suas aldeias para ir para a guerra. Nós precisamos ir e incendiar as aldeias. Falou assim, ó, mais do que ver uma multidão de cadáveres, é a visão da aldeia deles pegando fogo que vai enchê-los de terror. E era verdade, porque eles saíam, quando eles voltavam não existia mais cidade. Tudo tinha sido queimado. Eram aldeias pequenas, né? Então queimava tudo, não havia mais nada, não tinha mais casas, igreja, nada. Isso deixava aqueles homens desesperados. Tanto que depois, por causa disso, eles vão começar pegar alguns prisioneiros e matar, de raiva. E aí, com muito custo, os comandantes ainda conseguiam impedir que eles matassem, né? Mas então o Westermann mandou incendiar tudo, incendiou até o castelo da família do Lesquire, e os vandeiros então ficaram indignados, né? Depois, na batalha de Cholet, os católicos quase prenderam esse Westermann, por muito pouco. Chegaram a chegar quase nele, ele conseguiu montar no cavalo e fugiu. Por muito pouco ele não foi preso, né? E aí, depois dessa batalha, que o Westermann fugiu, os católicos pegaram os prisioneiros e falaram: agora eu não quero saber de juramento, eu não quero saber de nada. E começaram a matar, né? E aí o Lesquire, então, que tentava de todo jeito conter aquela vingança, que de fato é uma coisa que não pode fazer, né? No final de julho, então, a Inglaterra ofereceu ajuda para os camponeses, mas colocou uma condição: eles precisariam conquistar um porto lá na Bretanha, no norte, longe, e só depois que eles conquistassem um porto, para que os ingleses pudessem desembarcar, que os ingleses iam oferecer ajuda. Isso aqui foi a maior fria na qual entraram os holandeses, né? Eu vou contar isso depois para vocês. O general Kleber, que foi um general famoso de Napoleão, foi um dos enviados lá com 16 mil homens, é um general importante, para lutar contra os vandeanos. Chegou lá e foi derrotado também o Kleber. E aí os republicanos começaram a ver que aquela guerra eles iam perder, que não ia ter jeito. Veio até um general de renome com 16 mil homens e foi derrotado, né? Quando foi em 1º de outubro, a guerra ela já estava bastante encardida. E aí, infelizmente, nessa época, os comandantes vandeanos começam a se desentender. E para piorar a situação, muitos desses grandes líderes, o Delbé, o Beauchamp, morriam, né? Já tinha morrido o Catelinot, depois morreu o Delbé, morreu um que chamava Beauchamp. Eu vou contar depois um detalhe da vida deles. E então os republicanos começaram a reorganizar o exército. Quando foi em 17 de outubro, os católicos perderam a cidade de Cholet, que eles haviam conquistado. E aí então eles resolvem atravessar o rio e seguir o plano dos ingleses, né? Então foram lá para o norte, na Bretanha. Antes disso passaram pelo Monte Saint-Michel. O Monte Saint-Michel tinha sido trocado de nome pela Revolução, chamado agora de Monte Libre, quer dizer, o Monte Livre, e que foi transformado em prisão, porque claro, é um Monte Livre, então tem que ser transformado em prisão. E lá tinha uns 100 ou 200 padres presos. Eles passaram lá, tomaram o Monte Saint-Michel, libertaram os padres e foram até o porto. Não conseguiram tomar o porto. E os ingleses também não desembarcaram. Resultado, eles estavam longe de casa. Dessa vez, como eles foram para muito longe, as mulheres foram atrás, os velhos. Então era uma multidão que não tinha como defender. Então eles tiveram que voltar da Bretanha com os azuis atrás deles. Um massacre, né? Um massacre. E uma raiva dos ingleses enorme, que não tinham
desembarcado. Né? Depois do terceiro período, que vai de 18 de outubro a 23 de dezembro, que é depois da Batalha de Cholet, que vão morrer vários líderes vandeanos, e aí eles vão escolher, como não tinha mais ninguém, escolheram La Roche-Jacquelin, de 20 anos de idade, para ser o líder dos vandeanos nessa última fase aí da guerra. Só para terminar aqui essa primeira parte da guerra, então quando eles estão voltando lá da Normandia, não era a Bretanha, a Granville na Normandia, que eles estão fugindo dos ingleses a todo custo, dos ingleses não, dos revolucionários, e aí quando vai chegando perto de Savenay, eles não conseguem fugir mais, eles são cercados, eles vão ter que lutar. A desproporção era de 1 contra 4, então, um soldado vandeano contra 4 revolucionários, né? E o comandante, que era o Westermann, esfregava as mãos, falava, agora acabou a guerra. Ele escrevia para Paris. Isso aqui tem todos os relatos desses generais, hein? Dizendo, agora acabou, não existe mais Vendéia, né? Quando teve então a batalha de Savenay, de 7.000 vandeanos, 5.000 foram liquidados, 2.000 conseguiram fugir. Quando foge, cada um foge para um lado, né? Savenay é um lugar que tem bosques, ainda hoje lá é perto de um parque nacional. Então se escondiam e os soldados foram atrás e prometiam, todos aqueles que se renderem vão receber o perdão. Muitos acreditavam. Todos que se renderam foram mortos. Dos 2.000 que conseguiram fugir, 1.200 depois se entregaram. Os 1.200 foram mortos. O Westermann escrevia para Paris, olha isso aqui, hein? Eu vou citar entre aspas, isso aqui é documento oficial. Já não há Vendéia. Ela morreu sob nosso sabre livre, quer dizer, o sabre que eles matavam com suas mulheres e seus filhos. Acabo de enterrá-lo nos pântanos e nos bosques de Savenay. Seguindo as ordens que haveis dado, esmaguei as crianças sob as patas dos cavalos e massacrei as mulheres, que assim não poderão mais procriar. Não tenho um prisioneiro a repreender. Exterminei todos. Fuzila-se sem cessar em Savenay, porque a cada instante chegam vandeanos que pretendem fazer-se prisioneiros. Haveria de lhes dar o pão da liberdade, mas a piedade não é revolucionária. Está aqui, frase deles. Todo mundo se entregava. Esse homem Westermann, isso aqui foi dezembro de 93. Quando foi em abril de 94, 4 meses depois, ele foi guilhotinado. Assim paga o demônio a quem o serve, né? Então, a derrota em Savenay vai ser o fim dessa primeira guerra da Vendéia, que foi a parte mais gloriosa da guerra. Na segunda aula, eu vou entrar em detalhes das batalhas e vou contar um pouco da vida de cada um desses líderes vandeanos, né? Do Caterineau, do Lesquire, do La Roche-Jacquelin, do Stofflet, depois do Charette, que é espetacular, etc. Tá? Então hoje fica esse quadro geral da guerra e na próxima aula a gente vai entrar vendo alguns detalhes a mais. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então vamos rezar aqui para encerrar a aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.